Gálatas capítulo 2, verso 20, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Imagine você, jovem, que finalmente você agora tem um quarto só para você. Seu irmão mais velho casou-se, foi embora e você finalmente vai poder ter um quarto só para você. Ou se você já é casado, imagine que finalmente você comprou sua casa própria. Agora eu tenho um lugar só meu, um lugar que eu posso decorar, eu posso arrumar as coisas do jeito que eu quero. Mas quando você está se preparando para fazer isso, o antigo dono chega e diz: não, eu quero a parede dessa cor. Aí você está pensando: eu vou botar um móvel aqui, o antigo dono chega e diz: não, senhor, aquele móvel tem que ficar naquele lugar, não pode tirar daqui, não pode mexer em nada, tem deixado do jeito que é. Dá vontade de devolver o quarto, né? Dá vontade de devolver a casa. Fica com a casa, meu amigo, porque se eu não posso mudar nada, então não adianta. A grande questão é que, quando nós nos tornamos donos, quando tomamos posse de alguma coisa, aquele que manda, aquele que é dono, ele tem o direito de fazer do jeito que ele quer. Se o antigo dono fica se mexendo, se intrometendo, bisbilhotando, então a posse não está completa. Você não tem o quarto só para você, a casa só para você. Isso é importante nós refletirmos hoje, queridos. Porque o texto que nós lemos nos leva a pensar sobre a vida cristã como ela é. E quando lemos, especialmente Gálatas capítulo 2, nós descobrimos que Paulo agora ele está numa realidade que ele diz: olha, o dono da minha vida, quem manda na minha vida, quem vive em mim e conduz a minha história, não sou mais eu. Eu peguei o título de posse e entreguei para outro, agora ele é quem vive em mim, ele é quem manda em tudo. E nós então descobrimos que quando cremos em Jesus, nos unimos a ele de uma forma tão definitiva que ele passa a morar em nós e passa a ser o nosso Senhor. Só que nós temos um problema. Uma coisinha chamada velho eu. Ele acha que é dono ainda, ele acha que manda ainda, ele acha que ainda pode ficar dizendo como as coisas vão acontecer, mas hoje nós vamos descobrir que o velho eu, culpado, escravizado, ele morreu, foi crucificado com Cristo, e agora quem vive em mim, em você, é uma nova pessoa. Porém, há três coisas importantes a considerar aqui. O eu precisa ser levado à cruz, a vida precisa ter Cristo no centro, e nós precisamos viver pela fé que agora há no nosso coração. Olhando para o texto dessa epístola, que é considerada uma das primeiras que Paulo escreveu, se não a primeira obra dele, Paulo diz aqui no capítulo 2 algo extraordinário, muito forte. Depois de falar sobre a justificação unicamente pela fé e como somente o Evangelho pode mudar a vida do homem, que não precisa de mais nada para ser de fato um cristão genuíno, Paulo faz esta declaração: já estou crucificado com Cristo. O que ele está querendo dizer é que quando você aceitou a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, isso não foi um evento do passado. Cristo não se torna apenas uma pessoa com quem eu me identifiquei no dia da minha conversão.
quer dizer que agora eu tenho uma união com esse Cristo, eu vivo nele, ele vive em mim, de forma que isso afeta a minha identidade de uma maneira totalmente completa. Significa, Cristo morreu, Paulo também morreu, Kleber também morreu, você também morreu. Quando Cristo morreu, ele quer dizer que agora morreu também aquele que se une a Cristo. Aquele velho Paulo que confiava na sua força, que se justificava pelo seu zelo religioso, esse Paulo morreu. Não que ele foi aniquilado, porque o cristão ainda continua sendo a pessoa que ele era, só que o centro do comando mudou. Não é mais ele que manda, não é mais ele que dita as regras. O antigo eu foi tirado do seu trono, do seu posto de comando, e agora o Senhor Jesus assentou-se naquele que é o lugar de comando na nossa vida e no nosso coração. Aleluia. Isso tem significados especiais. Em primeiro lugar, quando você creu em Jesus, morreu o eu da justiça própria. O velho eu religioso é um dos mais difíceis de morrer. Lutero num dia chegou e disse: eu pensei que o velho homem tinha morrido sendo afogado nas águas do batismo, mas no outro dia descobri que o infeliz ainda está vivo. E todo dia eu preciso crucificá-lo, eu preciso matá-lo, eu preciso afastá-lo, porque nós, queridos, muitas vezes deixamos que o orgulho espiritual, a comparação com o outro, aquilo que fazemos para Deus mesmo, seja apresentado como justiça própria. Mas especialmente em Gálatas entendemos, eu não sou salvo pelo que eu fiz, eu não sou salvo pelo que eu realizo, eu sou salvo pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Aleluia. Não sou salvo porque eu canto, porque eu oro, porque eu prego, porque eu contribuo. Pastor, e essas coisas não são importantes? São, mas não tem valor nenhum para justificar a minha salvação, a minha aceitação. Aleluia. O homem que vai à cruz não leva nada nas mãos, ele só diz: eu não tenho nada, mas eu recebo o que por mim foi realizado na cruz do Calvário, e tudo o que eu faço é tão somente porque Cristo vive em mim, me dá, aleluia, a força e a capacidade para fazer estas coisas. Continue orando, cantando, louvando, contribuindo, mas não faça disso de maneira nenhuma algo para ser aceito diante de Deus, porque o eu da justiça própria já foi crucificado. Foi crucificado também, para desespero de muita gente, o eu da autonomia. Isso quer dizer, você, uma vez que entregou a vida a Cristo, eu não tenho mais o comando da minha vida. O velho eu, vez por outra, quer assumir o volante. Quer dizer, sou eu que comando. E infelizmente há pessoas hoje, queridos, que até aceitam a Jesus como seu Salvador, mas têm dificuldade de reconhecer que Ele é Senhor. Querem perdão, mas sem submissão. Querem bênção, mas sem obediência. Querem conforto, mas sem santidade. Querem Cristo, mas sem a cruz. E principalmente sem senhorio, sem mandar, sem dizer o que precisa ser feito. Mas quando nós olhamos para esse texto, entendemos: a vida não pode mais ser conduzida do meu jeito, porque agora há um novo Senhor na minha história, na minha vida. É Ele quem manda, é Ele quem diz como eu devo fazer. Aleluia.
Então a pergunta agora não é o que eu quero. A pergunta agora é o que Cristo quer fazer em mim e por mim. Porque uma vez que eu estou crucificado, significa que Cristo agora é aquele que domina a minha vida. O Evangelho não é Cristo nos ajudando a viver a nossa vida. O Evangelho é eu vivo a vida de Cristo, sirvo a Ele como aquele que é Senhor sobre mim. Aleluia. Morreu o eu da justiça própria, morreu o eu da autonomia e morreu outro eu que é difícil de matar, o eu do pecado que domina. Há muitas pessoas que aceitam a Jesus, mas não entendem que com Cristo o domínio do pecado foi quebrado sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, ele vai dizer, então o pecado não terá mais domínio sobre vós. Pastor, então crente não peca mais? Peca como acidente e não como estilo de vida. Porque o pecado perdeu o direito de reinar na minha vida e na sua vida, no dia que nós crucificamos o velho homem. Então, nós não temos mais os velhos pecados que regiam a nossa vida. Porém, queridos, descobrimos todo dia que precisamos crucificar os pecados, que alguns até tratam como seus traços de personalidade. Porque tem crente que mesmo tendo aceitado a Jesus, ainda vive cantando aquela cantiga da Gabriela. Nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Mas quando você entregou sua vida a Jesus, você deixou de ser assim. Ainda tem pessoas que chamam ira de sinceridade. Chamam grosseria de autenticidade. Chamam desconfiança de prudência. Chamam controle de zelo. Frieza de maturidade. Mas nós precisamos dar o nome certo. Pecado é pecado, mas quando nós cremos em Jesus, esse pecado perdeu o controle. Você não precisa ser mais quem você era, você não pode ser mais quem você era, você não pode ser mais regido pelas falhas do passado, porque em Cristo agora eu e você somos novas criaturas em Cristo Jesus. A graça não encobre o pecado para mantê-lo vivo, ela o leva à cruz e acaba com o seu poder sobre a nossa vida. Aleluia. Não, pastor, mas eu fui sempre assim. Não, você precisa entender, cruz é um evento definitivo. O homem que vai para a cruz não diz assim, volto já, porque ele não volta. O homem que vai para a cruz não diz assim, até logo, porque ele não tem retorno. Quem vai para a cruz, vai em definitivo. Assim, quando eu digo, estou crucificado com Cristo, estou dizendo, nunca mais eu voltarei a ser quem eu era, nunca mais eu voltarei a ser a velha pessoa, nunca mais. Por quê? Porque em Cristo agora nós somos novas criaturas. Aleluia. Há um homem chamado John Newton, que enquanto jovem, muito ambicioso, como quase todo jovem que quer vencer na vida, ele entrou para a marinha, tornou-se capitão de navios, e um dia lhe ofereceram uma grande oportunidade de ser capitão de navios que fazia tráfego de escravos da África para a Europa, para a América do Norte. John Newton se tornou um
bem-sucedido capitão de navios negreiros. Mas um dia, numa tempestade, o navio parecia que ia a pique. John Newton foi colocado diante da realidade da morte. E ele ali se rendeu a Jesus e entregou-se a Ele como seu Salvador. Abandonou aquela vida, foi estudar teologia, se tornou pastor e um dia, já tendo a graça de Deus, não só de ser pastor, mas de envolver-se numa atividade anti-escravagista, se tornou agora um homem que lutava pela abolição dos escravos. Um dia ele pregou um sermão na igreja. E depois, tomando esse sermão, escreveu um hino que todos nós conhecemos pelo título Amazing Grace. Onde ele dizia: eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo, aleluia. Não havia nada de bom em mim, mas agora pela graça extraordinária, surpreendente graça, eu fui alcançado. Esta graça alcançou um pecador como eu e me fez uma nova criatura. O ex-comandante de navios de escravos se tornou um abolicionista, um pregador da palavra, um escritor de um dos hinos mais cantados no mundo inteiro, por causa desta maravilhosa e surpreendente graça que transforma vidas, aleluia. Não importa quem você foi, não importa como você foi, agora Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, isso me dá uma nova vida nele. Mas a vida cristã não é só uma morte do eu, é também uma nova vida em Cristo. Então Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo é: já que o meu velho eu saiu do trono, agora veio alguém que assentou-se sobre este lugar de comando. Cristo vive em mim, se torna então um conosco. A vida cristã é assim: quando eu aceito a Jesus, Ele passa a habitar em mim, e eu passo a viver nele, Ele passa a viver em mim. A vida cristã então é a presença de Cristo constante na nossa vida. Porém, queridos, Cristo não vem a um coração para sentar-se no lugar de passageiro. Ele não quer ser copiloto. Ele não senta no banco de trás. Cristo vem ao coração e só há um lugar que cabe a Ele: o lugar do comando. Então, quando Cristo vive em mim, significa, em primeiro lugar, que Ele substituiu o meu eu como centro da minha identidade. Eu não sou mais identificado apenas pela minha etnia. Eu não sou nordestino somente. Eu não sou mais identificado pela minha tradição. Eu não sou identificado apenas pelas minhas habilidades, pelo meu status. Eu agora tenho uma nova identidade acima de qualquer outra. Eu sou um cristão. Isso precisa ser entendido. Porque ser cristão significa que Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele manda em mim, habita em mim como Senhor. Eu posso continuar sendo estudante, mas um estudante cristão. Eu posso ser um trabalhador, e que Deus me ajude que seja o melhor, mas eu sou um trabalhador cristão. Significa que ser cristão não é
Um emprego de fim de semana é uma atividade para 24/7. É uma atividade para todo o tempo. Infelizmente, tem gente que parece que quando chega na calçada da igreja, incorpora um cristão. E talvez seja desses aquele que o menino está na igreja e começa a puxar no vestido da mãe e diz: mãe, vamos trazer o colchão para a igreja? Para quê, menino? Fica quieto. Vamos trazer o fogão para a igreja, mãe. Menino, deixa de onda, para que tu quer trazer? Vamos morar na igreja. Por quê? Porque papai aqui é uma bênção. Mas papai precisa ser uma bênção em casa, porque ele é um papai, mas é papai cristão, aleluia. Porque você é um estudante, mas quem define você não é a ideologia que se prega lá, quem define você não é o tipo de instrução que você está recebendo, você tem uma nova identidade que não pode ser mudada por nada exterior a você, porque ela vem de dentro, ela comanda seu centro, ela diz como é a sua vida, e a sua identidade não é de esquerda, de direita, de isso ou de aquilo, a sua identidade e a minha é: eu sou de Cristo, Ele vive em mim, aleluia. Cristo é o novo centro da nossa identidade. E é por isso que nós podemos viver uma vida diferente aonde quer que nós estivermos. Que coisa boa é quando você está num lugar e alguém olha para você e diz assim: você é crente, né? Eu logo vi. Tinha uma coisa diferente. Tinha uma luzinha. Tinha uma coisa, aleluia. Eu estava conversando há uns dias atrás, queridos, com um irmão, lá em Parnamirim. Ele é enfermeiro da ala psiquiátrica de um hospital. E ele disse que um dia atendeu um homem que estava completamente alterado. E era algo profundamente espiritual, porque ele estava muito violento, aplicaram o remédio mais forte que tinha e nada resolveu. Por fim conseguiram dominá-lo, mas no dia seguinte ele acordou como se nada tivesse acontecido. E daqui a pouco veio de novo e o irmão foi conversar com ele, e ele disse: olha, eu sou envolvido com terreiros, eu sacrifiquei-me para entregar a minha vida, e eu, quando ando por aí, eu vejo o mundo espiritual. E ele diz: só que nós sabemos uma diferença. Quando alguém é de Deus, ele dizia, aquele homem, o irmão que o atendeu estava me contando, quando alguém é de Deus, tem uma luzinha que brilha dentro dele. Inclusive eu estou vendo em você agora essa luzinha que está brilhando aí. E a gente não mexe com eles, porque sabe quem é o dono deles, aleluia. Pastor Luciano Subirá conta que um amigo dele, que então, no dia do testemunho que ele dá, está nas redes sociais, é pastor, aquele amigo dele um dia viveu envolvido também nas trevas, e foi a um cemitério roubar um corpo para fazer algum tipo de atividade, mas quando ele estava já com a picareta levantada, um outro que estava com ele disse: ei, pode parar, eu recebi uma ordem agora, ninguém toca nesse sepulcro. Não, ele disse: eu até já paguei o coveiro, eu vou abrir a cova, não tem jeito. Ele disse: se você tocar, você morre, porque a ordem que diz é o seguinte: esse aí pertence ao homem lá de cima. Aleluia. E aquele homem começou a pensar: peraí, se Deus cuida dos dele até depois de morto, imagine enquanto é vivo. Então eu vou seguir a esse Deus, aleluia.
Entenda, crente, entenda. Você pode andar por aí como se fosse uma pessoa qualquer, mas o mundo espiritual reconhece a presença que domina o seu coração. O mundo espiritual sabe quem é o Senhor da sua vida, o centro da sua vida, porque quando você caminha pelas ruas dessa cidade, você não caminha sozinho. Cristo vive em mim, aleluia. Se Ele vive em mim, aleluia, então a minha identidade agora é: eu sou um cristão. Você pode achar que é só uma pessoinha andando por essa cidade, mas o mundo espiritual reconhece o poder que está na sua vida e teme, aleluia. Eu acho interessante porque só os homens tolos duvidam do poder de Deus, porque os demônios têm certeza dele. Quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado vem ao encontro dele. Ele se chama legião, porque são muitos. Uma legião romana era 6.000 soldados. Não sei se tinha 6.000 demônios naquele homem, não sei nem se cabe. Mas eu sei de uma coisa: quando ele chega diante de Jesus, os 6.000 se ajoelham e começa a clamar por misericórdia. Só os homens tolos duvidam do poder de Deus. O mundo espiritual sabe quem é aquele que mora dentro de você. Você agora é um cristão, significa você é um portador de Cristo. Ele vive em mim, aleluia. Se Ele vive em mim, agora tudo mudou. A minha identidade está nele e também agora as minhas motivações vêm dele. Porque se Cristo é meu Senhor, agora eu não faço o que quero, não vou para onde eu quero, não vivo como eu quero, não ando com quem eu quero, não faço as coisas porque eu quero. A pergunta não é eu quero, a pergunta é: isso glorifica a Cristo, meu Senhor? Alguém pode fazer coisas certas por motivações erradas, mas um cristão, ele tem as motivações certas para fazer tudo o que ele faz. Se Cristo vive em mim, culto deixa de ser palco, obediência deixa de ser moeda de troca, ministério deixa de ser autopromoção, a vida deixa de ser uma busca por visibilidade. Porque o que importa, e nós ouvimos o Jogral nos dizer nesta noite, o que importa não é o quanto eu sou visto, o que importa é que vejam Cristo em mim, aleluia. Que vivam, aleluia, e vejam aquele que vive em mim, que é Cristo, aleluia. Ser um cristão significa ser parecido com Ele. Ser um cristão significa viver a vida com a motivação dEle. Mas tem uma coisa ainda neste ponto: Cristo vive em mim. Pastor, mas isso é difícil? Quer dizer que agora eu tenho que ser cristão 24 horas? Quer dizer que agora eu só faço as coisas pela motivação de Cristo? Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí você precisa entender uma coisa também: se Cristo vive em mim, então não só a minha identidade vem dele, as minhas motivações vêm dele, mas também a minha força vem dele, aleluia. Quando dizemos que Cristo vem, que Cristo vive em nós, quer dizer que eu não venço pela minha força, que eu não venço pelo meu braço, quer dizer que Cristo que vive em mim, Ele é a força para eu vencer, aleluia. Porque
Porque a nova vida com Cristo, queridos, não é algo que Ele diz, me carregue. Mas é algo que Ele diz, eu vou carregar você na minha força, aleluia. Eu vou conduzir você, porque nós não produzimos vida espiritual. É Cristo quem nos dá esta força. O desejo de vir à igreja vem dele. E aquele desejo de acordar de madrugada para orar só pode vir dele, que de outro canto não vinha não. E o desejo de fazer o jejum, a consagração, abrir mão daquele café de 2 quilos de comida que uns adolescentes aqui sabem como se faz. De onde vem a força para abrir mão desse café? Vem dele. E dobrar os joelhos para falar com o Papai do céu, vem dele, aleluia. E a força para obedecer mesmo quando o eu quer resistir, vem dele, aleluia. E a capacidade de dizer não, as ofertas do mundo vêm de onde? Vem dele, aleluia. Então o problema é que muitos cristãos querem viver a nova vida na força do seu braço. Isso nunca será possível. Mas essa na realidade não é uma notícia ruim, é a melhor das notícias. Cristo não te pede para fazer aquilo que Ele mesmo não esteja disposto a te capacitar para que você possa realizar. Aleluia! Quando Cristo diz faça, eu gosto de uma frase de John Wesley que ele diz, por trás de todo mandamento há uma promessa. Porque Cristo não diz somente faça. Quando Ele diz faça, Ele também está dizendo, e eu estou com você para você fazer. Ele diz resista, mas Ele não diz resista na sua força. Ele diz resista, porque eu estou com você, para você resistir àquilo que o mundo oferece. Eu estou com você. A espiritualidade cristã, queridos, não é a negação da força, não, é o recebimento de uma nova força em Cristo Jesus, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, Paulo diz. Matei o velho homem. E agora Cristo vive em mim. Um dia perguntaram a Lutero: como você faz para resistir às tentações? E olha que Lutero, se você ler a história dele, era um sujeito que tinha muita dificuldade com tentações, com a certeza de estar salvo, tinha muita dificuldade com a força para resistir ao mal, mas um dia ele entendeu, é pela graça de Deus, é só pela graça de Deus. E agora um novo Lutero, não mais aquele homem que se auto-infligia açoites, um novo homem surgiu. Como é que você consegue viver assim, Lutero perguntaram? Ele disse, é fácil. Quando o diabo bate na porta do meu coração, quem vai atender a porta é Cristo. Aí o diabo pergunta, mas não era Lutero que vivia aqui? Ele dizia, era, agora quem vive aqui sou eu. Vá-se embora. Essa é a vida cristã, a nova vida, contudo, precisa ser vivida na prática pela fé. Paulo encerra o texto que nós lemos dizendo assim, e a vida que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando Paulo diz na carne, ele não está dizendo na vida carnal, ele está dizendo agora, nesse tempo. Porque vida cristã, queridos, não é coisa só para a igreja, não é coisa só para o céu. Vida cristã não é para você viver isolado no mosteiro, num monte, numa caverna. Não, vida cristã é para ser vivida na prática. Vida cristã é para a escola,
é para o trabalho, é para a rua, é para o dia a dia, é para o Instagram, é para o Facebook, quem ainda usa, é para outras coisas desta vida. Paulo está dizendo, a vida que eu vivo agora, na carne, na prática, entre as pessoas, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso significa que Jesus é aquele que dita as regras para o meu viver. A fé no Filho de Deus significa que Ele está comigo, mesmo quando eu me sinto terrivelmente fraco. Paulo faz uma das declarações mais lindas na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Ele tinha constantemente um incômodo, que ele chama de um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, mas ninguém chama de espinho uma florzinha que vive fazendo cosquinha no seu braço. Era algo que afligia, que doía, que pressionava, que incomodava. E ele disse, eu orei para Jesus tirar isso de mim. E ele me disse assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele diz uma coisa que parece loucura. Então agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, eu vou gloriar-me nas minhas perseguições. Já imaginou? Você chegar e dizer no ciclo da oração de jovem, irmão, eu quero agradecer a Deus porque eu sou a pessoa mais perseguida da minha casa. E tem uma coisa, ó, eu sou o mais injuriado de vocês tudinho aqui. Eu dou graças a Deus por isso. E parece uma loucura, mas o que Paulo aprendeu foi, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, aleluia. Quando você luta com a sua força, mas quando Jesus luta por você, Ele luta com a força dEle, aleluia. E aí então nós descobrimos que render-se ao Filho de Deus é a coisa mais extraordinária que nós podemos fazer. Porque Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A grande motivação para a vida cristã, você pode estar pensando, meu Deus, eu tenho que me aniquilar, eu tenho que abrir mão, eu tenho que fazer tanta coisa, será que vale a pena? Paulo não está nem questionando isso, porque ele diz duas coisas para nós encerrarmos. Primeiro, Cristo me amou. A grande motivação da vida cristã não é o medo de ir para o inferno, nem é o orgulho de ser diferente. A grande motivação da vida cristã é, Ele me amou primeiro. Ele olhou para mim, Ele sabia exatamente quem eu era, quem eu sou, e mesmo assim, Ele me amou. Há um livro de John Bevere que ele fala sobre submissão à autoridade, debaixo das suas asas. Compre e leia se você quer aprender sobre obediência, que é um dos melhores livros sobre o tema. E ele diz que um dia ele chegou numa igreja por onde ele já tinha passado alguns anos atrás, e quando ele chegou a igreja estava diferente, mas ele também estava diferente, e ele olha assim e diz, meu Deus, quando eu congreguei aqui eu era tão orgulhoso. Ele disse que o Espírito Santo fez uma pergunta no coração dele. E você pensa que não é mais? Mas mesmo assim, Jesus me amou. Aleluia. Jesus conhece você mais do que você se conhece. Mas mesmo assim, Ele te amou. Aleluia. E porque Ele te amou, Ele se entregou por mim, Paulo diz. Ele não está pedindo que eu me entregue a Ele simplesmente. Agora eu posso me render a Ele, porque Ele me amou primeiro. Aleluia.
Então eu descubro que render-se a Cristo não é perder, pelo contrário, é ganhar, aleluia. É ganhar alguém que conduz a minha vida melhor do que eu, é ganhar alguém que me guarda melhor do que eu poderia fazer, é ganhar alguém que cuida de mim todos os momentos, que faz por mim o que eu jamais poderia sequer sonhar em fazer. Vale a pena render-se a Cristo, porque Ele nos amou e se entregou por nós. Aleluia. Com a autorização do pastor, fique de pé comigo, por favor. Um dia eu fui designado pela igreja para ir para pastorear uma pequena cidade no interior. E eu descobri que a renda da igreja lá, não o que eu iria ganhar, a renda da igreja lá, era metade do salário que eu tinha aqui. E eu precisava sustentar meus 2 filhos, então, jovens e solteiros, e vivendo aqui em Natal e eu lá. E naquela situação, a minha filha, que é a mais nova, veio até mim um dia e disse: papai, não vá não. Como é que vai ser isso, papai? Como é que a gente vai viver se a gente já não está folgado agora? E essa situação é aquela hora que você precisa dizer: ou eu creio naquele que vive em mim, ou eu confio naquele que vive em mim, ou então eu não posso dizer que sou verdadeiramente um cristão. E eu disse: minha filha, descanse, Deus vai cuidar de nós. Hoje ela está casada, tem 2 filhinhas, o marido tem um bom emprego, graças a Deus. Mas durante todo o tempo que eu estive naquela cidade, depois saí de lá para um pequeno distrito, Deus nunca deixou faltar nada, porque Ele é plenamente confiável, aleluia. Se você está pensando: será que vale a pena render-me a esse Cristo? Vale a pena, porque Ele é um Senhor maravilhoso, aleluia. Hoje é noite de nós entendermos. A pergunta não é o que Jesus pode fazer por mim, mas a pergunta que eu preciso fazer é: o que precisa morrer em mim para que eu possa viver a vida de Cristo aonde eu vivo, onde eu estou. E descobrimos então que precisamos crucificar o pecado, o orgulho, o eu, o comando. O velho eu vai chegar muitas vezes e dizer: não, todo mundo faz diferente, por que você quer fazer assim? Não, você é um jovem, você, pelo amor de Deus, não é para viver desse jeito antiquado. Deixe de ser quadrado. Mas nós entendemos, queridos, que a vida cristã é uma nova vida, mas uma vida tão maravilhosa, que você tem Cristo, o Senhor, morando em seu coração e conduzindo a sua vida de maneira que ninguém mais poderia lhe dar uma vida melhor do que a vida com Jesus. Sucesso não é o quanto os homens nos aplaudem, sucesso é o quanto eles veem Cristo em nós. Sucesso não é quando o dinheiro está no bolso ou na conta aos milhares. Sucesso é quando Cristo está presente na nossa vida e nós podemos andar por aí, aleluia, como seus representantes, fazendo a obra que Ele nos chamou. Ser cheio de Cristo é maravilhoso, mas Cristo não se assentará num trono que não esteja vazio.
Você precisa nesta noite tirar o seu eu do trono, fazer morrer o velho eu, para que nós possamos de fato dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se precisa morrer o orgulho, crucifique esse bicho. Se precisa morrer um pecado de estimação, mate ele hoje. Se precisa morrer uma ferida que se tornou identidade, acabe hoje com isso. Pastor, mas onde eu encontro força para fazer isso? Cristo em nós é a força que nós precisamos para viver esta nova vida. Cristo não nos convida para ser apenas o copiloto, Ele nos convida para entregarmos a Ele o volante, entregarmos a Ele o comando e dizer: vivo em Cristo, vivo pela fé nele, Ele é o Senhor da minha vida, aleluia. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero lhe convidar para hoje tomar a decisão mais importante, para dizer: eu quero viver com Cristo, eu quero ser uma nova vida em Cristo, eu quero render-me a Jesus como meu Senhor e Salvador. Há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida a Jesus? Ou quem sabe alguém que já andou com Jesus? Jesus já se sentou no trono da sua vida, mas um dia o velho eu foi lá, tomou de volta o comando, conduziu você por caminhos distantes, você se afastou da fé, se afastou da vida com Cristo. Se isso aconteceu com você e você está aqui nesta noite, hoje é noite de voltar a Jesus, é noite de render-se de novo, é noite de descer o eu do trono e dizer: reina, Senhor, reina, Senhor, reina em mim, aleluia. Há alguém nesta noite aqui que quer voltar para Jesus? Então parece que a mensagem foi só para os crentes, só para mim, só para você, só para nós que somos crentes. Mas se você ouviu esta palavra, não volte para casa com ela apenas soando no seu ouvido. Faça agora. Agora, eu convido você que é crente, se essa palavra tocou no seu coração, faça agora uma oração de rendição a Ele e diga assim: Cristo, vive em mim, reina em mim, manda em mim. Se o meu eu quiser voltar e dar o pitaco dele, mande ele embora. Tu és o centro, tu és o comando, tu estás no trono. Meu coração só tem um chefe, meu coração só tem um dono, meu coração só tem um que manda. O Senhor é quem manda, o Senhor é quem governa, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é meu chefe. Agora me ajuda, Senhor, a viver esta nova vida em Ti, contigo e para Ti, que o Teu nome seja glorificado. Eu me rendo, eu me entrego, eu me prostro, eu cedo, Senhor, para que Tu vivas em mim, para que Tu reines na minha vida, para que Tu sejas, Senhor, absoluto sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha história. Se você tem coragem de fazer esta oração, glorifique a Deus, aleluia, exalte ao Senhor e diga: realmente Cristo vive em mim, Ele é Senhor da minha vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Deus continue abençoando todo este evento. É só a primeira noite, Deus ainda vai continuar falando com você, e que Deus em Cristo mude a minha vida, a tua vida, e que viva em mim para todos sempre. Amém.